Seja muito bem-vindo a essa conversa sobre livros e leituras. Você vai ouvir ao fundo alguns barulhos do dia a dia, do cotidiano. É o barulho da rua. Você provavelmente esteja ouvindo barulho de chuva, vai trovejar, tudo certo por aqui. O que importa é que nós vamos conversar sobre livros. E nesse vídeo eu quero apresentar para você as 12 leituras para 2026, mais as primeiras leituras do ano de 2026. Eu separei 12 livros para nós conversarmos todas as últimas terças-feiras de cada mês. A última terça-feira de cada mês, vê lá no calendário o dia que vai cair bem certinho, às 12 horas da manhã, ao meio-dia, nós teremos um vídeo resenhando um desses livros. Aqui nós temos 11 livros, porque o livro que eu escolhi para nós lermos em maio, ele está emprestado. Mas até maio ele vai ser devolvido. E vai dar tudo certo. Os trovões. O livro que eu quero propor, uma leitura conjunta, lermos juntos, ou se você não puder ler junto comigo, para que você possa assistir a resenha na última terça-feira de janeiro, é o livro O Legado da Cruz, do reverendo Hernandes Dias Lopes. O subtítulo desse livro é Desvendando o Poder das Últimas Palavras de Jesus. Esse livro foi publicado agora em 2024 e nós vamos conversar sobre ele na última terça-feira do mês de janeiro. O livro escolhido para nós conversarmos e resenharmos em fevereiro é Acendendo o Fogo do Avivamento, do Randy Clark. E o subtítulo é Como a fome por mais de Deus incendiará o seu coração e mudará sua vida para sempre. Vamos saber o que fala esse livro, Acendendo o Fogo do Avivamento, do Randy Clark, na última terça-feira do mês de fevereiro. O livro para o mês de março é um livro maravilhoso da Joyce Meyer. Eu já li esse livro, mas vou reler para trazer a resenha para você aqui. E ele se chama Eu e Minha Boca Grande. O subtítulo é Sua Resposta Está Bem Debaixo do Seu Nariz. Vamos conversar na última terça-feira de março sobre este livro. Em abril, vamos conversar sobre Personalidades Restauradas, da apóstola Valnice Milhomens. Um livro fantástico, um best-seller da Valnice, publicado originalmente em 1993, eu acredito, na edição que eu tenho aqui, é a edição de 2024, a 16ª reimpressão da segunda edição, então eu não tenho aqui a data da primeira edição, mas acredito que seja 93, 94. Vamos aprender muito com esse livro. Para o mês de maio, é o livro que está emprestado, faz parte desta coleção aqui do C.S. Lewis, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro muito famoso do C.S. Lewis e nós vamos conversar sobre ele na resenha da última terça-feira do mês de maio. Em junho, nós vamos ler A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis. Eu tenho essa edição desta coleção. Eu estou tentando completar esta coleção, mas eu acredito que eu tenha 3 ou 4 exemplares somente dela. E A Imitação de Cristo, diz aqui no verso do livro, foi escrito em um convento para monges no ambiente da civilização medieval, mas nela fala o homem de todos os tempos e ouve seu evangelho para que será pregado através da consumação dos séculos. Nas suas linhas fremem as nossas paixões, revivem os nossos combates internos, gemem as nossas misérias e os nossos arrependimentos, exprimem-se em toda a sua força as nossas mais nobres aspirações. Já percebemos que é um livro de linguagem
culta ou arcaica, digamos assim. Essa edição é de 2019, mas este livro foi publicado originalmente em 1408. Vamos aprender muito com esse livro. Você vai ver, já deve estar vendo, que a escolha dos livros, e ela sempre foi assim ao longo de toda a minha vida, toda a minha trajetória de leitor, eu não me prendo a digamos assim, a teorias, a correntes teológicas, reformados, carismáticos, pentecostais, né? O pentecostais não me prendo, eu leio, retenho o que é bom, o que não é, eu desprezo e segue o culto. Então você vai ver que as escolhas dos livros também foram assim, bem aleatórias. Nós vamos ler então, no mês de julho, o livro Prepare-se para a Guerra, da Rebecca Brown, que nos deixou em 2019, eu acredito, 2019, 2020. Mas esse livro foi publicado em 1992 nos Estados Unidos e em 1998 aqui no Brasil, através da extinta editora Damprevan. No mês de agosto, nós leremos Bem-Estar Espiritual, de John MacArthur. É um livro que fala sobre nós entendermos a cura de Deus para a nossa alma e que essa cura vem do nosso relacionamento com o Senhor. Mês de agosto. Mês de setembro, nós vamos ler Fazendo Sua Vida Melhor, do Bill Hybels. Esse autor escreve nesse livro, colocando a verdadeira sabedoria em ação. Então, em setembro, falamos sobre esse livro curtinho, fácil leitura, do Bill Hybels. Em outubro, mês do meu aniversário, e um mês que nós teremos um especial aqui no canal de livros e leituras, mas o livro escolhido é O Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. Compromissos profundos, resultados extraordinários. Mês de novembro, já caminhando para o final de 2026, nós leremos A Sala de Espera de Deus, o caminho do desespero para a esperança, de Lisânias Moura, que é um pastor aqui em São Paulo, na Igreja Batista do Morumbi. Então nós leremos esse livro e conversaremos sobre ele na última terça-feira de novembro. Dezembro, com resenha saindo na última terça-feira do mês de dezembro, Nem Uma Hora, do Larry Lee, falando sobre oração. Como reencontrar o gozo e a alegria de um contato vivo com Deus na oração. Larry Lee, um mestre sobre oração, relacionamento com Deus, vitória espiritual. Nesse livro simples, compartilha conosco princípios sobre oração. Então, ao longo de 2026, teremos muitas leituras, teremos todas as terças-feiras resenhas de livros aqui, mas eu convido você para ler juntamente comigo 12 livros, que são esses que eu acabei de te apresentar, e como eu te disse, você vai contar 11 aqui, porque um deles está emprestado, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, mas todas as últimas terças-feiras do mês nós vamos conversar sobre cada um desses livros. E como você viu no título deste vídeo, nós vamos conversar sobre as 12 leituras para 2026, mais as primeiras leituras do ano. Até recentemente, acredito que eu mudei o meu método agora em dezembro de 2025,
eu lia 3 livros ao mesmo tempo. 50 páginas de cada um, fechando 150 páginas todos os dias. Alguns dias eu não conseguia alcançar a meta, mas sem nenhum problema. No outro dia eu não dobrava a meta, não, eu seguia. Mas frequentemente eu consigo alcançar a meta. Mas em dezembro de 2025, como eu estava te contando, eu mudei o método e comecei a ler 6 livros ao mesmo tempo, lendo 25 páginas de cada um deles e assim fechando as 150 páginas no dia. Às vezes lia 30 páginas de cada um, fechando 180 páginas no dia, enfim. Então eu separei aqui um sexteto para eu te apresentar. 6 livros que eu vou começar a ler no dia 1º de janeiro de 2026 e vou compartilhar com você à medida que a leitura for acontecendo. E quando eu concluir as leituras, eu vou entendendo quais livros merecem uma resenha e quais não. Mas me deixe te apresentar os livros. Antes disso, eu acabei de ver aqui, o meu olho, ele está bem vermelho, né? Mas é alergia de mexer nos livros. Hoje eu estava mexendo aqui, reorganizando, separando esses livros das leituras, e por mais que você limpe, por mais que você arrume, né, eles estão no meu quarto, e aqui ao meu lado tem uma janela que está aberta e fica constantemente aberta, então tem muita poeira, enfim. E mexendo nos livros, mexendo no olho, acabou que ele está vermelho desse jeito por causa da alergia. Mas vamos lá, vamos seguir. Então o primeiro livro que eu quero te apresentar, que eu vou começar a ler, é o livro do mês, O Legado da Cruz, do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu já deixo ele lido, já gravo a resenha, programo a publicação na última terça-feira do mês de janeiro. É um livro médio, não é curto nem longo. É um livro com 204 páginas, um livro muito fácil de ler. O Legado da Cruz, de Hernandes Dias Lopes, de acordo com a 4ª capa, nessas palavras nós encontramos não apenas registros de um momento crucial da história, mas também um profundo entendimento do significado da vida, da redenção e do amor de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai expor para nós 7 palavras ditas por Jesus na cruz, e 7 palavras que resumem a entrega de Jesus, o legado de Jesus na cruz, e nos expõe cada uma delas. Primeira leitura. Segunda leitura, Os Reformadores Estrondosos, do Robert Liardon. É uma série com 3 livros, acredito que sejam somente 3, chamada Generais de Deus. Este livro fala sobre os reformadores. Quem são eles? Knox, Fox, Wycliffe, Lutero e Hus. Então ele vai falar para nós sobre cada um desses homens. John Wycliffe, o tradutor da Bíblia. John Hus, o pai da Reforma. Martinho Lutero, o machado de guerra da Reforma. João Calvino, o apóstolo do ensino. John Knox, aquele que empunha a espada, e George Fox, o libertador do espírito. Vou ler 25 páginas desse livro todos os dias, concluindo a leitura. Tenho aqui também Eu, Meu Pavio Curto e Deus, aprendendo a irar-se sem pecar. Esse livro vai ser uma releitura, porque eu decidi reler e ler aqueles que eu não tinha lido, todos os livros da minha biblioteca. É uma meta, não vou conseguir em 2026, porque eu tenho mais de 900 livros aqui, mas é uma meta, e esse é uma releitura. 25 páginas, começando o ano de 2025. Seguindo para o último livro do segmento evangélico. Você lê livros que não são evangélicos? Leio. Você vai falar deles aqui no canal? Vou, provavelmente. N.T. Wright,
Paulo, uma biografia. Um livro denso, do médio para o longo, para o grande, com 475 páginas. N.T. Wright traça a trajetória da vida do apóstolo que confrontou o mundo. Então, leio 4 livros cristãos, evangélicos, e 2 livros não cristãos, mas que nos ensina, que nos agrega. Vou ler, finalmente, um livro que eu encontrei numa das estações de metrô. Se não me falha a memória, na estação Cidade Universitária, na linha 9 do metrô, na linha Esmeralda. Mas Mindset, a nova psicologia do sucesso. Você vai ler isso? Vou ler, eu preciso saber do que fala para eu dizer se é um livro bom ou se não é. Vou ler Mindset, 25 páginas por dia. É um livro que tem 295 páginas. Em 11, 12 dias terminamos essa leitura. Eu vou compartilhando com vocês. Provavelmente naquela rede social que a gente publica fotos e vídeos. Instagram, não sei se pode falar aqui. E fechando o sexteto Escolhas Difíceis, da Hillary Rodham Clinton. A Hillary, ela foi secretária de Estado dos Estados Unidos entre os anos 2009 e 2013. Foi senadora, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, casada com o Bill Clinton. E eu tenho esse livro na minha biblioteca, eu sempre anoto. Eu escrevo aqui eu não escrevi, porque eu ainda não escrevi, eu acredito. Sou do Luiz Guilherme Xavier, e a data, 20 de 8 do ano 2020. Comprei em Belo Horizonte e paguei R$15 nesse livro. Eu faço sempre essas anotações. Então, aqui está o sexteto que eu vou começar o ano degustando. Cada um deles. Escolhas Difíceis, Hillary Rodham Clinton. Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck, eu acredito. Paulo, uma biografia, do N.T. Wright. Eu, Meu Pavio Curto e Deus, da Liza Biver. Generais de Deus, do Robert Liardon. E O Legado da Cruz, de Hernandes Dias Lopes. Estas serão minhas leituras. Os 12 livros para 2026 e as 6 primeiras leituras deste ano, que será um ano da graça de Deus sobre nós. Cada igreja, cada denominação, cada ministério entende de Deus, faz sua leitura no mundo espiritual e traz um nome para esse ano. E na igreja, na denominação que eu participo, que eu tenho o privilégio de servir, nós viveremos o ano do sobrenatural. E eu acredito firmemente que nós viveremos sinais, milagres e maravilhas de Deus, e nas leituras também, sinais, milagres, maravilhas de Deus, no sexteto e também nos 12 livros para o ano de 2026. Eu quero te abençoar para que você possa ler junto comigo e desfrutar do prazer que é ser um leitor. Que Jesus te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo.